em nome de Jesus, amém, aleluia. Pode sentar-se. Dia de ressurreição, e as palavras do Senhor Jesus são muito claras em João, no capítulo 11, 25 e 26 que lemos: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Em primeiro lugar, Jesus está trazendo um fundamento daquele que vive em sua presença, daquele que se consagrou, daquele que o conheceu, daquele que entregou os seus caminhos a Ele, amém? Viveu com Cristo. Mas aí completaram-se os seus dias por um caminho ou por outro e partiu. Aí Jesus diz: está vivo na eternidade, está vivo na glória com o Pai. Quem está entendendo? Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Então ele estava dizendo que aquele que está ligado e vinculado a Ele, ao nome dEle, Ele o leva para o seio de Abraão, Ele o leva para a glória com o Pai. Aqueles dois salteadores, bandidos, foram pregados na cruz com Jesus, um à sua direita, um à sua esquerda, lembra? Um deles falava blasfêmias contra Jesus, o desprezava e tudo, mas o outro disse benesses de Jesus, bendisse o nome do Senhor. Ou seja, se ele está aqui, mas ele nada deve. Jesus o abençoou dizendo: ainda hoje estará comigo aonde? No paraíso. Ainda que morra, viverá. Então viver e caminhar com o Senhor Jesus, há um preço a ser pago, sim, porque militamos no Espírito, mas vivemos na carne. Militamos no Espírito, mas vivemos na carne. A certeza que o Senhor Jesus estava dizendo: o seu nome está escrito no livro da vida, na glória da eternidade do Cordeiro, em nome de Jesus, aleluia. O segundo fundamento e o segundo princípio que ele coloca sobre a ressurreição: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, amém? Então, se você vive, crê e vive para a glória do Senhor, a obra está sendo realizada, estabelecida, aperfeiçoada na tua vida, em nome de Jesus, de modo que aquele que começou a boa obra vai completá-la em nome do Senhor Jesus. A ressurreição na palavra de Deus é um tema muito, muito forte, muito, muito especial. E acontece aqui e ali, não são inúmeros casos que você vê, como quando a Bíblia fala sobre medo e sobre outras coisas. Nós vemos a ressurreição diante do profeta Elias em 1 Reis, no capítulo 17, onde o filho da viúva que o acolheu em Sarepta teve um mal e partiu e pereceu. A mulher o colocou na cama do profeta Elias. Elias orou pelo menino, estendeu o corpo sobre o corpo do menino, as mãos sobre as mãos do menino, e aquele menino voltou à vida. Depois nós vemos a ressurreição diante do profeta Eliseu, discípulo de Elias. Também a mulher sunamita, que não podia ter filhos, gerou o filho pela palavra do profeta Eliseu, e o filho passou mal no campo, trabalhando com o seu pai. O colocaram na cama do profeta Eliseu, que eles haviam preparado. Eliseu, a exemplo de Elias, se deitou sobre o menino, e o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. O Espírito Santo de Deus agiu poderosamente para restaurar a vida daqueles que haviam perecido, que haviam falecido. Diante do profeta Eliseu acontece uma outra ressurreição inusitada, que até hoje os teólogos estudiosos não sabem explicar, e os teólogos não sabem dizer como poderia acontecer aquilo. 2 Reis capítulo 13, nas guerras de Israel com a Síria, ficavam as covas meio que abertas, e as coisas eram meio às pressas, e morreu um homem no meio da batalha, e vieram para sepultá-lo às pressas, e jogaram em cima da cova do profeta Eliseu. E a palavra de Deus diz que esse corpo do homem morto teve contato com os ossos do profeta Eliseu, que havia sido sepultado lá.
e esse corpo desse homem morto também tornou a vida. A ressurreição, ela é assim, é um milagre tremendo e grandioso de Deus, e que senão pela fé, não poderíamos de outra maneira compreendê-lo, amém? Mas de fato, sempre existe a interferência de um homem de Deus, a presença da unção do Espírito de Deus, e o propósito e a vontade de Deus estão estabelecidas para que a ressurreição então aconteça. E muitas pessoas nos dias de hoje, e dentro da própria igreja, são carentes, sabe do que? Nós somos carentes de ressurreição em vida. Diga para quem está ao teu lado: muita gente precisa Vamos lá de novo, me dá mais uma chance. Olha para quem está ao teu lado: muita gente precisa de ressuscitar em vida. E é essa mensagem que o Senhor me mandou te falar: ressurreição em vida. Porque tem gente que tem nome que vive, mas está o quê? Morto. É o que diz o anjo à igreja do Apocalipse: não é quente, não é frio, tem nome que vive, mas está morto. Então vivia só a aparência, era só para os outros verem, corpo presente, mas o espírito ausente. É quando você está fazendo as coisas a pulso, obrigado, sem querer. Quando os lugares que você está, as pessoas que você convive, não te dão prazer, você não tem alegria naquilo. Você pagaria, se fosse possível, para estar em qualquer outro canto, em qualquer outro lugar da face da terra. É a ressurreição em vida. Eu não quero ter nome de vivo e está morto. Não quero ter nome de vivo, mas que está morto, porque a ressurreição do nome do Filho de Deus, ela me alcançou em nome de Jesus. Por isso, as nossas motivações precisam ser trabalhadas, os nossos sentimentos precisam ser trabalhados, a nossa mente precisa ser trabalhada, porque aí é o caminho onde você se reenergiza. Não é a melhor palavra a se utilizar num púlpito, mas essa é a grande verdade. Porque quando nós andamos desgastados pelas lutas da vida, nós estamos mais próximo do abismo do que da cruz. Quando nós andamos murmurando por todo canto, e tudo que a gente faz parece que não dá certo, e a gente volta para os erros que já havíamos cometido quando éramos adolescentes e jovens, e a gente faz tudo de novo. Aí esse impacto dentro de nós e na nossa mente tenta nos colocar na beira do abismo, coloca a nossa cabeça lá na guilhotina, coloca a nossa cabeça lá na foice do espírito da morte. Como é que chama aquela foice? Tem um nome aquilo, não tem? Uma foice virada assim, como é que chama aquilo? Foice. Eu estou perguntando como é o nome da foice, aí você fala que é foice? Escute como a morte é um negócio sério. Eu viajei para a Argentina muitos anos atrás, e quando eu voltei, eu cheguei de madrugada no último ônibus que chegava mais próximo de casa, e eu tinha que fazer uma caminhada muito longa, porque era madrugada. Foi do aeroporto para o ônibus que trouxe da excursão, depois para uma pessoa que deu carona, enfim. E quando eu vinha subindo a rua, que era da esquina da minha casa, de longe, eu via lá em cima na esquina, eu via literalmente uma pessoa de preto sentada naquele, como se fosse na caixa de água assim, sentada lá com aquela foice da morte na mão, assim, de capuz. Eu olhei assim, fiquei até, meu Deus, andei para a rua de um lado, andei para o outro assim, falei, meu Deus do céu, e fui andando, mesmo assim com medo, fui andando, gente, fui chegando perto, não tinha nada lá, nada, era algum tipo de impressão
ou algum tipo de visão. Sinceramente eu não sei descrever, porque hoje eu conheço o Senhor e eu sei claramente quais são as visões do Espírito de Deus. Há um dom de visões, é uma outra dimensão realmente, mas de alguma maneira eu vi aquela impressão tão forte, e era como eu imaginava aquilo. Eu fui mesmo assim, com medo, aquilo desapareceu, eu passei, não vou te falar para ninguém que eu passei correndo, mas tudo bem. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que a minha mãe falou: olha, você viajou, você não devia ter viajado. Enquanto você viajou, fulano de tal, assim, 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 morreu. Olha que coisa. E aquele sinal, de alguma maneira, já tinha captado aquilo no meu espírito, sabe? Então essas coisas, elas trazem elas trazem uma realidade, uma experiência muito forte com a gente. É por isso que muitas pessoas, elas vivem impactadas e aprisionadas por setas e dardos inflamados daqueles que partiram, porque é uma impressão muito forte, e muitos ainda hoje na igreja são judiados literalmente por estas lembranças, recordações, porque o inimigo sabe, ele é sujo, muito sujo. Nós vemos no Evangelho depois a ressurreição de Lázaro, nós vemos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus passou naquele vilarejo, na ilha, saindo o cortejo fúnebre, Jesus tocou na esquife, no caixão, e o menino ressuscitou. Depois nós vemos Dorcas diante do apóstolo Pedro, lembra-se? Uma mulher trabalhadora, zelosa com a obra. Chamaram o apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos conta essa história, e ele ali intercedeu, e diz a palavra de Deus que ela ressuscitou, o espírito de vida voltou naquela mulher, porque está escrito: se habita em nós o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele também vivificará a nossa vida. Então há uma resposta de Deus em vida para nós, para vivificar a nossa vida, seja na hora da enfermidade, seja na hora do espírito de morte assolar e querer pegar você, para você se destruir por aí, ou acabar com a própria vida, daquilo que nós mesmos já fomos provados, porque o espírito de loucura e de suicídio está aí, tentando bater em alguma porta, e se ela se abrir, ele entra, para levar à destruição aquela vida, aquela alma. Mas você, eu quero te dizer, escute bem, está vivinho da Silva, e não pode andar e viver como morto, como alguém que olha e vive aos empurrões com você ou comigo, para lá e para cá, dizendo: você parece que está morto. Está repreendido em nome de Jesus. Diga comigo: eu sou servo de Deus, o Espírito de Deus habita na minha vida, e a ressurreição em vida está sobre mim. Não há enfermidade, não há doença, não há nenhum mal do inimigo que prevalecerá em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia. E por último, vemos aquela ressurreição do Eutico. Lembra do Eutico? Era o nome de um jovem que o apóstolo Paulo estava pregando em um local que tinha 3 andares, e esse tal de Eutico, ele estava sentado na janela, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. E aí diz a palavra desse jeito: o apóstolo Paulo se estendeu no falar. É quando aquele culto que você vai e termina, sabe assim, 11 horas, já foi no culto que termina 11 da noite, 11h30, e aí o pastor vem e fala assim: olha, eu quero falar essa palavra com você, vai demorar só 10 minutos, você já foi no culto assim? Pode esperar que vai ser umas 2 horas, e esse Eutico caiu da janela, lembra dessa passagem? E morreu o Eutico. Aí o apóstolo Paulo desceu, orou por ele, e ele o que? Ressuscitou. Aleluia. Deus quer fazer uma obra na tua vida.
Escute, existem ministérios que só têm aparência de vida, mas está morta. Existem pessoas em sua vida profissional só tem aparência de vivo, mas está morto. Pessoas na sua vida conjugal têm aparência de vivo, mas está morto. Não aguenta mais o lar, a casa, pessoas e tudo. Em primeiro lugar, hoje o Senhor vai tratar com toda a aparência de morte. Está repreendida em nome de Jesus, porque a aparência de morte, qualquer hora dessa, ela se torna realmente em destruição. E não vai acontecer com você, 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 não vai acontecer com você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. Amém? Aí Jesus se demorou 2 dias ainda. Aquela família é uma família amada de Jesus. Jesus sempre passava por Betânia, na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Eram os 3 irmãos. Eles eram pessoas da intimidade de Jesus. E Jesus se demorou mais 2 dias. Depois mais 2 dias de viagem. Quando Jesus chegou, o que aconteceu? Lázaro já estava morto. Há 4 dias que havia sido enterrado. E aí Jesus chegando no vilarejo, corre corre Marta, a primeira das irmãs que encontra com Jesus, e ambas as irmãs fazem a mesma pergunta, e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, porque elas viram Jesus abrir a vista do cego de nascença, purificar os leprosos. Está escrito em João capítulo 11, você pode ver esses detalhes todos. Então elas acreditavam de fato que se Jesus estivesse lá, aquilo não teria acontecido. É onde Jesus responde para Marta e diz assim: não, Marta, versículo 23, ele há de ressurgir, ele vai ressurgir, ele vai voltar à tona, ele dorme, como se dissesse assim: olha, ô Marta, eu não vou desistir de Lázaro, ele é meu amigo. É como se o Senhor Jesus, pela minha vida, estivesse vindo aqui te dizendo: olha, você está dormindo, ele dorme, mas ele vai acordar, ele vai despertar, ele vai ressuscitar. Vai chegar a hora que vai virar uma chave dentro da mente, da cabeça, no coração, no espírito, e alguma coisa tremenda de Deus vai acontecer, e aquela unção que jorrava outro dia vai começar a jorrar, aquele espírito de sabedoria vai começar a se mover, aquele poder virá, e aquela liberação de autoridade, de unção e de louvor da vida dele vai fluir novamente, em nome de Jesus, porque ele é o meu amigo. E virá, ele vai ressurgir. E você, meu irmão, o inimigo que não perde por esperar, porque você vai ressurgir nas áreas da tua vida, no dom de Deus na tua vida, vai ressurgir em nome de Jesus. Pode estar impactado, empacotado, pode estar achatado debaixo de uma montoeira de pedras, de mentiras do diabo, ou de acusações, ou de culpas, ou de condenações, mas eu tenho ousadia para te dizer: vai ressurgir em nome de Jesus. Vai ressurgir, vai reaparecer esse homem apostólico, esse ser espiritual dentro de você. E se você abrir o teu coração hoje e compreender que é obra de Deus para você, ele vai antecipar esse caminho da tua vida. Há um tempo para ser chamado, há um tempo para ser tratado pelo Senhor. Fale para quem está aí ao teu lado: há um tempo para ser chamado, há um tempo para ser tratado pelo Senhor, e há um tempo para ser levantado. Quem está entendendo isso? Há um tempo de Deus. Todas as coisas estão debaixo do tempo de Deus para as nossas vidas, e nós vamos viver em nome do Senhor Jesus. Eu me lembrei de uma palavra que eu quero falar com você rapidamente. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O Senhor fez a ferida. Fale para quem está ao teu lado: o Senhor fez a ferida, e Ele a sarará, e ao terceiro dia você se levantará. E você se levantará.
Há um tempo de Deus para todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Receba esta palavra sobre a tua vida. O Senhor permitiu que algo acontecesse, aí Ele vai tratando, Ele vai trabalhando, Ele vai te mostrando, Ele vai te limpando, e depois Ele te levanta, ressurreição em vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Primeiro chegou Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta, Ele vai ressurgir. Aí chegou Maria correndo. Senhor, o Senhor deixou acontecer isso, porque as duas a mesma coisa. Jesus se compadeceu muito diante de Maria, diz a palavra que Jesus chorou. E aí aquilo que Ele havia dito, Ele vai ressurgir, Ele foi lá para operar o milagre. Para uma Ele falou, Ele vai ressurgir, e para outra Ele mostrou que Ele realmente é o Filho poderoso de Deus. Eu quero te dizer, o que Ele falou é verdade, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Não é mais um dia, não é mais um culto, não é mais uma palavra, não é algum milagre que está tão distante de você, não, é a vontade de Deus para os seus servos. Eles conheciam Jesus. Quem aqui conhece Jesus? Eles eram amigos de Jesus. Quem aqui é amigo de Jesus? Eles convidaram Jesus para a sua casa. Quem aqui convidou o Senhor para a sua casa? Aleluia! Ele vai operar esse milagre em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lázaro, vem para fora. E hoje eu quero dizer ao teu coração, ao Espírito de Deus sobre a tua vida: vem para fora em nome de Jesus. Seja repreendida e quebrada toda culpa, toda cegueira e toda obra maligna que tem entrado por um caminho, saia por 7 caminhos em nome de Jesus. Aleluia. Jesus chegou, os judeus todos que foram consolar Marta e Maria vieram, ficaram olhando. Ele vai fazer algum sinal? O que vai acontecer? O que vai fazer? Aí Jesus chamou os judeus e falou: tira a pedra, tira a pedra. E eu quero te dizer, a ressurreição da tua vida vem, porque o Senhor manda tirar a pedra. A primeira bênção, a pedra vai ser retirada do caminho que você tem que passar. O bispo tem que passar por esse caminho, mas nunca que consigo, essa pedra tem que ser tirada do meu caminho. Então o Senhor Jesus veio hoje dizer à igreja: tirai a pedra em nome de Jesus. Qual é essa pedra? Ah, Senhor, essa pedra há tantos anos, toda vez essa pedra de novo, em nome de Jesus. A ordem do Senhor para a ressurreição foi primeiro tirar a pedra em nome de Jesus. Eu preciso tirar um documento tão urgente, eu preciso que saia do meu caminho o endemoniado, invejoso, satanento lá, que fica cheio de coisa atrapalhando. Eu preciso que tire essa pedra. A ordem do Senhor Jesus é: tirai a pedra. Aleluia. E depois Ele deu uma ordem falando a Lázaro: Lázaro, sai para fora. E eu quero hoje te dizer: saia dos seus esconderijos, saia das tuas cavernas, saia dos teus medos, saia das mortes interiores que o inimigo tenha colocado contra você, porque é tudo mentira do inimigo e não pode mais prevalecer em nome de Jesus. Ele tirou a pedra, aí você vai ficar lá dentro, no lugar do cheiro da morte. Está repreendido em nome de Jesus. Vem para fora. Aí Lázaro, ressabiado, foi saindo. Só que ele estava todo enrolado, ele estava todo enfaixado, ele havia sido embalsamado para ser colocado naquela gruta. Era uma gruta que ele havia sido colocada. E aí disseram: desenfaixai-o, desatai-o e deixai-o ir. Se você simplesmente sair de dentro da gruta, o Senhor vai te libertar por completo em nome de Jesus. Uma coisa o Senhor faz, a outra eu tenho que me levantar e fazer, mas Ele faz a obra completa na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia.